Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pod Agro de hoje, que a gente tem a honra de receber o cirurgião plástico e diretor do Instituto do Câncer de Pele de Goiânia, o Dr. Cristiano Barros de Sá. Seja muito bem-vindo, doutor. É um prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho sobre o câncer de pele. Meu colega também aqui do lado, José de Moraes, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Nayara, bom dia, doutor Cristiano. Como a gente fala, o agronegócio é vida, né? Apesar que a gente sempre traz aqui assuntos voltados, às vezes tecnicamente, ao agronegócio, ao meio ambiente, mas, doutor Cristiano, quando nós ficamos sabendo do seu projeto, da sua história, do que o senhor está apresentando, né? A gente, mais do que nunca, a intenção nossa é mostrar, né, que o agronegócio, sim, é vida. O agronegócio, sim, e ele não é a única profissão que você planta, né, que você enterra dinheiro, soa o dia inteiro, é exposto a várias intempéries e você não sabe o resultado. Então, muito obrigado pela sua vinda aqui. Eu que agradeço. Isso porque a gente vai falar de um assunto, né, que é o câncer de pele, e está relacionado muito também ao homem e à mulher do campo, porque eles ficam ali mais expostos, e o uso dessa proteção solar, ela começou de uns tempos para cá, né? Há muito tempo a gente não tinha essa frequência de uso no campo, principalmente. Muitos, às vezes, tinha o câncer de pele e nem sabia que tinha, acabava morrendo sem saber nem a causa. Só vou trazer um dado aqui antes da gente já passar a palavra para o doutor, que segundo o levantamento realizado pelo Instituto Nacional do Câncer, 33% dos cânceres diagnosticados no país são de pele, isso entre 2023 e 2025, e devem surgir cerca de 220 mil novos casos da doença no país. E desse, né, montante, pelo menos 4% são mais malignos. E a gente queria falar disso. A incidência está grande no campo também, doutor? A incidência é grande porque o câncer de pele ele é diretamente relacionado à exposição solar. Então, a exposição solar ela vai alterando o nosso DNA. E é uma coisa que é cumulativa. Aquele sol, quando você era neném, que sua mãe colocava você para expor no sol, já foi alterando o seu DNA. E o produtor rural, ele fica em média 8 horas exposto ao sol. Então isso, durante anos, vai alterando o DNA e vai levando à possibilidade de surgimento do câncer de pele. Mas as pessoas, por exemplo, a gente tem uma população também mais idosa, por exemplo, no campo, não cuidam disso, não se preocupam com isso? Eles não cuidam, e o que eu vejo muito no Instituto? Eles cuidam muito com coisas caseiras. Eles passam babosa, eles passam folha de algodão, aí a feridinha cicatriza, nossa, tá ótimo. Aí depois, quando volta a ferir, eles vão passando. Teve um paciente que foi engraçadíssimo. Ele tinha um tumor muito grande na orelha. Sabe o que ele fez? Um buraco no travesseiro. Por quê? Para não machucar a orelha dele. Nossa. E assim, eu vejo que o produtor rural, ele não tem como, muitas vezes, escolher o horário, escolher o dia, né? É claro que... Não tem o tempo, né? Não tem. Então ele acorda ali 4 horas, né, dependendo, 3 horas da manhã, e ele vai até ali 2, 3 horas da tarde, e um dos horários que ele está mais exposto é o pior horário, né, doutor? Ali entre meio-dia e 1 hora, acho que é mais ou menos esse horário hoje em dia, que não é aconselhado, né? O pior horário onde a exposição dos raios ultravioletas é maior é das 10 às 4 horas da tarde. Então, é impossível para ele. Se acorda às 3 da manhã, trabalha até 9h30, 10 param e vai voltar depois das 4? Não dá. Então, tem que usar os equipamentos de proteção, dentre eles o protetor solar. O senhor tem uma parceria muito grande, né, com o pessoal do campo, com o Senar, através do aplicativo Nevo, que foi um aplicativo criado para funcionar offline, mirando em atender as necessidades de unidades básicas de saúde, de projetos que levam saúde ao campo, como o próprio Senar tem. Explica mais para a gente sobre o Nevo. Eu já fiz o teste com ele, inclusive. É muito fácil, é no celular mesmo, né? O Nevo é um aplicativo que a gente usa inteligência artificial para fazer uma triagem de lesões de pele. Ou seja, através de uma foto, uma simples foto do aparelho celular, capta essa foto, você pode armazenar ou você manda para o nosso banco de dados. E ele tem 93% de acurácia. Então você tira uma foto,
Ele vai comparar, hoje o nosso banco de dados está com 90 mil fotos, mas é para chegar a 1 milhão de fotos até o final desse ano. Ele compara essas fotos e vai te dar um retorno, falando se a lesão não tem perigo nenhum, se você tem que, olha, toma cuidado, pode ser alguma coisa. Ele fala, não, isso aqui realmente parece muito um câncer de pele, ou ele fala, isso aqui é urgente, corre e busca o atendimento médico. Ele faz a triagem para o paciente procurar um dermatologista e, através do exame, a dermatoscopia, fechar o diagnóstico. Em caso de dúvida, a gente faz a cirurgia e quem fecha o diagnóstico é o exame do laboratório anatomopatológico. E como que é esse trabalho no campo? Quando passa o aparelhinho, como que é a reação do pessoal? Muitos nunca passaram por esse exame, por exemplo, né? Porque quem vai frequentemente, tem dermatologista, faz esse exame, né, clínico ali para ver o que é, pode ser perigoso ou não. Como que é feito isso no campo, esse trabalho? Nós fomos junto com o Senar nos eventos que eles fizeram. E quando a gente chega e fala que vai ter essa triagem, primeiro a gente faz uma palestra mostrando, porque muitas pessoas nem sabem o que é o câncer de pele, nem sabem a incidência, a gravidade. Então a gente faz uma palestra, explica o que é o câncer de pele, explica a correlação com a exposição solar, fala da importância do uso, né, do EPI, dos protetores solares, chapéu, camisa com protetor solar, e a gente fala para eles, a gente sugere, olha, que se você tem uma lesãozinha que está crescendo, que está coçando, que está sangrando, uma pinta que você acha feia, vamos que a gente faz uma triagem com vocês. Sempre de maneira muito calma, porque ele faz uma triagem, ele não dá diagnóstico. Então a gente está ali para ajudar e para orientar, não para causar pânico. E assim, a gente não vê tanta política, né, pública voltada ao produtor, e a gente sabe que a gente tem aí o novembro, novembro azul, tem o outubro rosa, né, tem então, setembro assim, amarelo. Setembro amarelo, que é para trânsito, né, mas a gente não tem, por exemplo, um mês, uma política voltada para o câncer de pele e principalmente para não sei o senhor até pode me corrigir, mas para o produtor. E se nós pensarmos a incidência para o produtor, né, ataca ainda mais os homens, né? Porque o percentual de mortandade, o percentual de incidência nos homens, porque a maioria dos homens do produtor rural ainda está ainda é a população masculina. E a gente, é o que a gente sempre às vezes traz aqui o debate, né, de que o quão sofrida também, né, tem os resultados positivos, a gente costuma ver muitas vezes quando se fala do produtor ali, o lucro do produtor, quanto que o produtor teve de renda, quanto que o agronegócio produziu, mas a que custo, né, a que custo da saúde. Então o produtor está exposto aos defensivos que ele tem que muitas vezes utilizar, ele está exposto ao risco ali até mesmo do maquinário e aí também da incidência agora solar, né? E a gente não vê tanta política voltada, né? Fica pelo menos um marketing maior nesses 3 meses, eu acredito, e não na questão do câncer de pele, né? Olha para você ver que interessante. Nós temos o Dezembro Laranja, que é o mês voltado ao câncer de pele, especificamente o câncer de pele. A Sociedade Brasileira de Dermatologia atua muito nisso. Interessante, mas eu não conhecia. Para você ver, só que atua mais nas capitais. Então, onde a exposição solar está maior, realmente é no campo. Não quer dizer que quem está na capital não esteja exposto. Igual eu falei, o beach tennis, as corridas de rua, né? O pessoal da limpeza pública é muito exposto ao sol. Então, os entregadores, os entregadores, exatamente, que a gente estava conversando. Então existe o Dezembro Laranja, mas é pouco divulgado. Agora não chega no campo. Quando eu conheci o pessoal do Senar, eu fiquei encantado. Eles fazem um serviço para o produtor rural, eles tratam realmente com carinho, com zelo. Eu já fui a alguns eventos com eles no campo e eu fiquei apaixonado por eles, porque eles se preocupam de verdade. Desculpa, tanto é que uma das preocupações deles, qual é? Cristiano, adoramos o Nevo. Vai fazer a triagem. E a partir daí, o que eu faço com o produtor rural que essa triagem pediu? Diagnosticado, por exemplo. Aí eu sempre converso, eu tenho que falar com o prefeito e com o secretário de saúde, se eles têm essa capacidade de absorver. Porque é mais rápido, é melhor para o produtor, ele não tem que sair da casa dele, da cidade dele, já faz o acompanhamento. Agora, caso não consiga, tem que vir realmente para os centros para poder tratar.
né? Mas assim, ó, como é interessante, existe um mês, então a divulgação está fraca, porque vocês não conhecem. Pois é, eu estava vendo, né, numa reportagem que algumas empresas grandes têm o Nevo, por exemplo, a Natura, né, disponibiliza para os funcionários. É interessante uma parceria também, por exemplo, um grande fazendeiro, que tem uma grande fazenda, que tem muito funcionário, que tem um confinamento, disponibilizar também e cuidar dessa saúde dos funcionários ali do campo, né? É excelente, vai mostrar a preocupação dele com seus funcionários. A parte humana, você vai evitar mortes, você vai evitar sequelas de cirurgias maiores, e a parte financeira, você vai evitar o seu funcionário afastado do serviço. Então, só vai trazer vantagens para o dono dessa fazenda. E doutor, estava pensando aqui, o senhor acaba que o senhor tem com esse aplicativo, Nevo, né? Sim. Nevo, de uma forma, não sei se o senhor já parou para pensar, ambiental. Por quê? Quando se fala em ambiental, a gente não fala apenas ali nas questões da gestão da natureza. Tanto que não se fala mais apenas no direito da floresta, direito, né, direito ecológico, né? Hoje é o meio ambiente. O meio ambiente é uma interligação de vários fatores, dentre eles o social. Uhum. E a partir do momento que disponibiliza um sistema em que o trabalhador vai ter essa possibilidade de se identificar, né, como o senhor falou, a questão de prévio, né, ele vai evitar, às vezes, um afastamento, uma aposentadoria. E aí eu vejo que é uma questão das empresas, dos produtores... Trabalhar na prevenção mesmo, né? Um dos princípios do direito ambiental, vamos dizer assim, é a prevenção e precaução. Então, nada mais de fazer uma análise dessa. E se fala muito em ESG hoje, né? Só que eu até critico um pouco, porque muitas vezes o ESG ele é desvirtuado. Ela é uma política importante, né? Mas é desvirtuado que eles só ficam, muitas vezes só é utilizado na vertente, questão de gênero, igualdade de gênero, inclusão, tudo. Mas o mais importante, o que ele prevê na essência, é você dar uma humanização à sua empresa. E aí, no caso... E eu estava vendo uma reportagem que o senhor participou, que o senhor falou, né? E o aplicativo também ele não exime da procura do profissional de saúde, né? Isso, ele faz a triagem para os casos suspeitos passar pelo profissional responsável pelo diagnóstico do câncer de pele, que é o dermatologista. Então a gente tem que trabalhar sempre junto. O Nevo faz a triagem e encaminhamos os pacientes para o profissional dessa área poder avaliar. E para entender, né, até o produtor que estiver assistindo, o dono da fazenda, replicar isso. Quais são as características de uma lesão cancerígena mesmo? Nós temos 3 tipos principais de câncer de pele: carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular. Esses, graças a Deus, são a grande maioria, 96% em média são esses tumores que eles não têm a característica de rapidamente espalhar pelo corpo. Então, a gente sempre vê uma lesãozinha, uma bolinha no nariz que fica brilhando, cheio de vasinhos na face, né? Aquela bolinha, você olha, gente, vai crescendo devagarzinho, é um tipo de câncer de pele, o carcinoma basocelular mais comum. Aquela lesão, aquela ferida que não cicatriza, você mexe, tira uma casquinha, de repente cicatriza, volta, né? E vai sempre crescendo também. E o mais perigoso, que é o melanoma. O melanoma está em torno de 4%, ele espalha no corpo. A maior mortalidade está em torno dele. Já tem algumas características, como uma lesão com várias cores. Tem o ABCDE, né? Assimetria, que as bordas são irregulares. Desculpa, assimétrica, as bordas irregulares, cor 3, 4 cores. Você olha, ele é marrom, ele é branquinho, ele é preto. Você olha para ele e vê, nossa, tem alguma coisa estranha. Dói. Pode começar a doer, pode começar a coçar, pode começar a sangrar. Uma manchinha que você tem a vida inteira, de repente ela começa a crescer, coçar, sangrar. Você tem que ser avaliado. E também essas manchas mais escuras acima de 5, 6 milímetros. Então essas são as principais características. Essa mancha que tem a vida inteira, às vezes o produtor ali exposto ao sol, em cima dessa mancha, pode virar uma mancha? Pode, às vezes não era, mas pode virar. Pode sim, pode ser. Por isso que a gente sempre fala, eu tive essa mancha sempre, agora começou a coçar. Pode, dentro dela, no interior dela, ter alteração e o surgimento do câncer de pele.
E tem muitos que falam assim, essa pinta é de família. De família. E aí pode ser um sinal e tem que ser sempre avaliado, né, doutor? Tem que ser avaliado. Até lesões benignas, os nervos grandes, né? Alguns têm indicação de acompanhamento e de retirar, mesmo que sejam benignos. Por quê? Porque pode surgir uma lesão dentro dele que a gente não veja. Que até o caso hoje é interessante, aquelas pessoas que fazem aquelas tatuagens muito grandes que cobrem todo o corpo. Ali também pode mascarar o surgimento de câncer de pele. Né? E quando o senhor vai a campo ali, né? Enfim, tem o contato com o homem, com a mulher do campo, a incidência é maior nos homens. Como que é esse cuidado do homem, da mulher? Porque a gente sabe que numa empresa familiar ali, muitas vezes, uma agricultura familiar principalmente, o homem e a mulher estão trabalhando de igual para igual, né? Igualzinho ali no mesmo horário junto, plantando, no manejo com os animais. Como que é isso? E o homem gosta de ser o super-homem, né? Então ele não quer passar protetor, ele não quer tudo, não, isso aqui não vai me pegar não, né? O protetor solar tem uma certa resistência com o homem, como eu estava falando, por dois motivos principais: barba e o trabalhador rural, ele transpira muito. Então quando passa o protetor na testa, o suor vem e irrita os olhos. Então essas principais. Na estatística, o câncer de pele é mais comum no homem, né, pela quantidade de exposição solar. Agora, o que eu vejo no Instituto tá igual para igual. Por quê? Porque as mulheres também trabalham. Pode não trabalhar na lavoura, mas trabalha também em volta da sede, mas também com muita exposição solar. Então, os pacientes acima de 60, 70 anos, lá no Instituto Câncer de Pele, está quase 50% entre um e outro. Agora, uma forma de prevenção, como o senhor falou, é o protetor solar. Não tem como fugir, aí vai com chapéu, vai com, né, a roupa de proteção, mas usar meio que no corpo inteiro. Mas o protetor não é algo acessível, né, doutor, ainda. Tinha que ter uma política pública de distribuição, por exemplo, no campo, distribuição para quem não tem condições. Teria que fazer isso. As grandes empresas, as grandes fazendas já disponibilizam como EPI. O próprio Senar... Um EPI, é obrigatório. É um EPI, para poder tentar diminuir. Agora, o que é a dificuldade? Não é só passar o protetor solar, é repassar a cada 2, 3 horas. Então, se você transpira muito, você tem que repassar. Nós não temos a cultura de passar uma vez. Imagina levar e ficar passando novamente. É difícil. Mas isso aí até é um projeto do Instituto, é o desenvolvimento de um protetor solar que irrite menos os olhos, que seja mais seco, só para EPI. Eu não quero fazer um protetor para ser em farmácia, não. Só para EPI, só para empresas mesmo. Por quê? Porque nós estamos abraçando agora o agronegócio e mostrar a importância. É tudo que protege você do sol pode ser considerado. Chapéu, boné, o protetor solar, trabalhar em horários melhores, o próprio maquinário que já vem coberto hoje, que está melhorando isso, mas proteger do sol. E nós temos a NR, né, 31, que ela já traz obrigações para o empregador para poder dar mecanismos, né? E eu vejo aqui, né, na cidade, eu que também já estive no órgão ambiental, então, mas também sou cidadão, né, andamos nas ruas, a gente vê muitos trazendo aqui para o lado, né, urbano, os próprios agentes públicos ali, né, que eu acho que são agentes públicos também, né, que são ali os vulgarmente, né, e erroneamente chamando os garis, os varredores, né. Aqui em Goiânia, como nós temos muitas ilhas, muitas áreas verdes, sempre eles estão expostos a isso, né? E eu vejo que, e é isso que o senhor falou, é interessante, trazer um produto que vai ser mais fácil para ele, porque realmente não é fácil. Você está ali lá no meio do mato, com aquele calor, aquele sol, suando, você parar, às vezes até lembrar, não é nem que você não quer, mas você lembrar de passar novamente. E eu acho que nós temos que transmitir essas informações, porque o senhor falando questão de horários, né, a cada 2 horas, 3 horas, fazer essa reposição do protetor, eu sempre ouvi falar, quando falava, você vai para a praia, você vai para clube, mas ninguém fala para o trabalhador, né? Ninguém fala, e transpira muito. Não tem essa preocupação mesmo não que tem. Você falou, né? Você vai ter que criar um novo hábito, uma nova cultura. Então, é difícil para a gente tem que divulgar o câncer de pele sem causar pânico. O que eu falo para vocês? Qual que é a importância da triagem e diagnóstico precoce? Não é só salvar vidas, evitar sequela também. Você é uma pessoa nova com um tumor no nariz, mesmo que ele seja pequeno, pode, né? A cirurgia pode sequelar você.
E 99%, no nosso instituto, a estatística, 99% dos pacientes que chegam com câncer de pele são curados na primeira cirurgia. Então, você não tem que ter medo do diagnóstico do câncer de pele. Você tem que ter medo de não. Você tem que ter medo de ter e não ter o diagnóstico. Porque na grande maioria, o tratamento é curativo. E outra coisa importante são as consultas de rotina. Por quê? Porque você não está bem e de repente surge o câncer de pele. Você vai tendo lesões, alterações na pele. E essas alterações elas podem ser tratadas sem cirurgia, né? Você pega um paciente que diagnosticou na fase inicial, uma cirurgia você cura. Você pega um paciente que ficou. Eu peguei agora um paciente que tinha 3 anos com diagnóstico de melanoma, foi lá. Então o tratamento dele vai ser terrível. Vai ter amputação, vai ter uma radioquímio, imunoterapia que seja, vai custar para o Estado aí 200, 300, 400 mil reais. Sendo que na fase inicial, 2, 3 mil reais você curaria a pessoa. Então tem que ver isso como todo, né? Prevenção, diagnóstico precoce, tratamento precoce. E é mais um motivo que eu vejo que esse aplicativo que o senhor desenvolveu, né? Antes da gente vir, a gente estava, que foi o que nos encantou também, né? É um aplicativo que foi premiado, né? Até em Harvard, né? Já ganhamos o primeiro lugar ano passado e estamos agora de novo, já com a estatística do Instituto, entre 500 startups da área de saúde, nós estamos entre os 6 finalistas. Nossa, então, no final do ano, em maio agora, a gente vai saber que local, qual posição que a gente vai ficar. Parabéns. Então, assim, a inteligência artificial a gente tem que usar para o bem também, né? E é uma coisa que eu sou encantado. Eu, quando fiquei sabendo, fui lá a São Paulo, conheci o dono dessa empresa, dessa startup, falei, eu quero ser seu sócio. Ele falou assim, eu te quero como sócio. Porque encaixou muito essa parte de poder ajudar os outros. E a intenção é levar mais para o agro, cada vez mais, doutor? Cada vez mais, porque graças ao Senar Goiás aqui, a gente teve já a gente foi convidado para participar do Senar Nacional, se tudo der certo. Tudo dando, tudo caminhando como nós queremos, a gente vai cuidar do produtor rural no país inteiro. E o que eu estava falando é assim, não é uma crítica, porque assim, é um fato, porque eu entendo o porquê também. Mas há uma dificuldade, hoje o senhor falou da rotina, né, das consultas de rotina, mas acontece que hoje nós temos até uma dificuldade, que tem muitos profissionais, e volto a falar, eu entendo totalmente, porque todo mundo tem que prestar o seu serviço e tem que ter a sua rentabilidade. Mas muitas vezes hoje você procura um dermatologista, ele não quer olhar muitas vezes essas situações, ele quer te vender, ele está focado em procedimentos que, claro, vão dar um retorno financeiro maior. E certo. Isso é natural. Fora isso, quando não você só consegue consultas. Eu lembro isso tá certo, faz muito tempo. Eu estava tendo, toda vez que eu fazia barba, eu estava tendo uma irritação muito grande. Antes eu não tinha barba assim, muito grande, de chegar a sangrar. Só que vinha, depois sumia. Aí uma vez ela estava sangrando muito. Aí eu fui tentar marcar. Era para 6 meses depois. Já tinha curado sozinho. Então eu falei, olha, não dá para esperar, porque é uma questão urgente, uma questão, né? Claro que aí vai entrar muitos fatores, questão de quando é plano de saúde, quando não é. A gente sabe desses problemas que o plano de saúde tem, né? De não querer, de ter quantidade, cotas, né? Eu até estou enfrentando uma situação, mas não vem ao caso aqui. Mas o aplicativo ele vai ser muito bom. Quanto mais ele for, doutor, eu acho que divulgado, ele vai ser importante, porque dependendo da mancha, eu mesmo, o produtor, o que seja, vai poder verificar, e se tiver, né, aí eu vou usar um paralelo, porque a gente já falou aqui dos alertas de desmatamento, mapeômetro, se tiver um alerta, né, Isso. Aí sim, já vou dar um olhar mais... olhando assim no futuro, com a validação, com os governantes percebendo realmente que o Nevo funciona. Eu acho que isso, de repente, pode até acelerar o tratamento. Hoje, no SUS, nós temos uma fila de 3 anos de atendimento para paciente com dermatologista. Tem vários pacientes que chegam no instituto, a gente faz o orçamento para eles, não, vou esperar pelo SUS. Teve um caso que ele estava na posição 500 e alguma coisa para ser atendido, aqui no caso Araújo Jorge.
3 meses depois ele voltou, não, vou operar com vocês. Por quê? Porque minha posição subiu, foi para 700. Porque teve gente mais urgente. Mais urgente. Então pensa um dia que chegar no serviço público, neva no serviço público, vermelho. Cara, a chance é muito grande. Passa na frente dos outros. Porque é uma economia para o serviço público. Para o serviço público. Porque você já vai com o que o Moraes você falou. Vai com você vai ali, primeiro é uma consulta e vai e tal. Ali não, você já tem você já está ali numa fila de, olha, é um alerta de um possível câncer, atende porque pode ser. Isso, quanto antes para poder ajudar. Mas tem, por exemplo, no SUS, é possível atender, absorver essa demanda do que vem de diagnóstico, porque daí é diferente. Antes não tinha essa consulta. Agora você vai ter uma demanda maior de consultas, né, que vem através dos mutirões, de levar para a saúde no campo, por exemplo, dos fazendeiros levarem isso para os seus funcionários, aí você vai ter mais diagnósticos, por exemplo. Mas o SUS consegue absorver isso? Não. Seria interessante também grandes fazendas terem uma parceria com o Instituto, por exemplo, para conseguir absorver essa demanda? A gente vai aprendendo a cada dia. Então, conversando com os prefeitos, com os secretários de saúde, alguns têm dermatologistas, mas eles não são a prática de cirúrgica. Pensando nisso, o que a gente está desenvolvendo um novo projeto? Um centro cirúrgico itinerante. Um micro-ônibus que dentro dele tenha um centro cirúrgico. Por quê? O Senar entra em contato com a Secretaria de Saúde e pergunta, vocês têm, por exemplo, em torno de 10% das pessoas triadas podem ter lesão de pele. A média é essa. E desses 10%, em torno de 7 são cânceres de pele. Nós vamos triar ali 100 pessoas. Vocês têm condição de atender 10? Temos, perfeito. Não, nós não temos. Então a gente pode disponibilizar esse centro cirúrgico móvel para já no mesmo dia dessa triagem, já levamos o dermatologista, ele já fecha praticamente o diagnóstico e as pessoas que não têm problema nenhum de saúde, que não precisam de exames mais complexos, a gente já opera no mesmo dia. Então, em vez de você esperar 6 meses para uma consulta, você já opera no mesmo dia. Você tem um mutirão da cirurgia já. No Instituto a gente faz assim, a gente atende muito paciente de fora de Goiânia. Então, para ele não vir, voltar, ele já vem de manhã, é atendido, passa pela minha dermatologista, é especialista em câncer de pele. Ela é especialista em câncer de pele. Por quê? Porque o mercado leva as pessoas para essa parte estética mesmo, não tem jeito. Então, a gente opera no mesmo dia e já vai embora. Quando chega o resultado anatomo-patológico, 7 a 10 dias, já está curado. Alguns não voltam nem para tirar os pontos. Posso tirar o ponto aqui na minha cidade? Pode. Então tem que ter essa facilidade. Tem que absorver. Vão aumentar os casos de suspeita de câncer de pele com DBC? Não tem como a gente correr disso. Então, a saúde pública vão ter que se adaptar a isso também. E quero eu que dê trabalho para eles. Por quê? Porque eu quero diagnosticar precocemente e tratar precocemente. Colocar na cultura dos grandes fazendeiros. Uma vez por ano, leva o dermatologista na sua fazenda, faz essa triagem. É importante, né, para evitar sequelas e até mortes. E o senhor tocou num ponto que eu acho interessante. Eu sempre defendi, claro que eu sou leigo nessa questão de gestão hospitalar, gestão de saúde, em que pese eu, por exemplo, já tenha advogado para o hospital, em briga com UTIs, com algumas coisas assim. Mas eu vejo que nós precisamos modernizar. Olha o que eu vejo interessante. O SUS e particular, né, plano de saúde. Primeiro eu faço uma consulta, aí o médico me passa uns exames. Eu, por exemplo, a gente estava conversando antes aqui, doutor, o tratamento que eu fiz né, para emagrecimento. Quantas vezes eu fazia exames e eu só voltava no médico depois de 1 ano e meio. Por quê? Eu fazia consulta, aí me passava os pedidos. Aí eu tinha que marcar, aí eu já tinha que me deslocar, marcar outro dia. Fora isso, todo mundo hoje depende de tempo, né? E pelo menos o que eu tenho conhecimento, alguns países você já entra. Esse dia eu estava vendo até uma influencer, eu nem sei quem que apareceu, na China. Ela falou, olha como é que é aqui. Eu entro, tanto que na China é interessante, pelo menos onde ela mostrou, não é só, lá é centro de saúde. Então vai do médico ao dentista. Tudo. Então ele é tudo. Então ele chegou e falou, olha, eu precisei fazer, cheguei, fiz o pedido. Ali já na triagem, tendo em vista a minha reclamação, já me direcionaram para os exames, já fiz os exames, já cheguei no médico. Porque o médico precisa dessa ajuda. Agora nós temos a política aqui, infelizmente, né?
e de que faz primeiro consulta, depois faz o exame em outro lugar, depois volta para consulta. E esse trabalho que o senhor fez, que o senhor está idealizando, uma vez eu participei de uma ideia, acabou que não foi para frente, existia era vulgarmente chamando assim, carreta da saúde. Isso existe hoje ainda. Existe? Existe. Eu tentei, até na época que eu era da prefeitura aqui, eu tentei apresentar o pessoal para o secretário na época da saúde. Falei, tanto que é interessante, porque eu acho que é isso, né? Vai geralmente para tratamento de mulher, né? Das mulheres. Vai a carreta, chega lá dentro você consegue fazer o Papa Nicolau, tem acho que ultrassom também você conseguia fazer. Eram uns 3, 4 exames que você conseguia fazer ali. Então a carreta chegava, já tinha aquilo ali. O SUS faz a cobertura disso. Então, assim, é muito rápido. E eu acho que é essa a ideia, né? O Senar faz isso já com a Fundação Banco de Olhos também. Faz o exame e já sai praticamente com os óculos. Mas é uma parceria do Senar. O Senar, eu acho que inclusive ele disponibiliza verba para pagar também, né? Então assim, é muito interessante e ajudaria a gente demais. Já fiz essas matérias. Você já passa pelo exame, muita criança. Muita também, criança. Que está com problema na escola e é problema de vista. Simples nem de sabe resolver, né? Porque a criança realmente ela não tem o discernimento de falar, nossa, não estou enxergando direito, não estou... E sai com óculos ali, muda. Como muda o desempenho. E, infelizmente, às vezes vem um diagnóstico hoje que está na moda, né? O TDAH. O TDAH. Às vezes a criança tem um problema de vista e falar, tem TDAH. Não, é simplesmente tem déficit de concentração. E eu acho que assim, nós temos... eu acho assim, eu estou, sinceramente, maravilhado com isso, porque eu vejo que é mais um lado, né, uma parte da sociedade que está reconhecendo a importância do campo. E assim, nós temos que louvar, eu acho que é um motivo que tinha que ser muito mais divulgado, porque é um goianiense, né, ou seja, é Goiânia exportando tecnologia para o mundo. Às vezes a gente fala tanto de Vale do Silício, né, essas grandes Big Tech, e sendo que a gente tem uma capacidade aqui. E aí, eu não sei se foi esse gatilho, o senhor pode falar como que foi esse gatilho, quanto que o senhor pensou, mas pela nossa cultura goiana ser uma cultura que a gente vê na fazenda uma extensão da nossa casa, ou ao contrário, a nossa casa, a residência na cidade, uma extensão da nossa fazenda, né? Porque eu, por exemplo, eu sou neto, bisneto de produtor, não sou produtor, infelizmente, mas infelizmente porque eu não tenho esse tino, né? Eu não consigo ter essa força que o produtor tem. Então eu me dou de outra forma protegê-lo. Mas eu vejo que às vezes se pensa em tantas tecnologias para outras áreas, né? E aqui o senhor, eu fico mais feliz ainda, né? Eu fico admirado, o senhor focar e direcionar os esforços para uma atividade que infelizmente hoje a gente vê posta muitas vezes como vilã, né? Exatamente. Uma coisa interessante, porque hoje o agronegócio, tanto na parte ambiental como políticas governamentais, ele está sofrendo muito. O produtor reza para chover para poder plantar, reza para parar de chover para poder colher, né? Então, sim, eu já tentei ser produtor rural, tomei um prejuízo enorme. Por quê? Porque hoje a fazenda tem que ser tratada como uma empresa. Então não dá. Quem está lá, a gente tem que dar os méritos para eles. Uma coisa em relação ao diagnóstico que eu não falei para vocês, que já é uma inovação que nós estamos fazendo agora. O que acontece? A gente vai usar o Nevo e vai tirar foto. Se vier amarelo, urgência ou emergência, a gente desenvolveu um dermatoscópio que vai tirar uma segunda foto com uma lente de ampliação, já vai cair diretamente no banco de dados da nossa dermatologista e ela já vai dar praticamente o diagnóstico ali. Então vai pular mais uma etapa ainda. Então nas lesões... Até o consultório para ter o diagnóstico. E o que eu faço muito para evitar esse vai e vem? Os seus exames, você fez os exames, você já me manda os exames pela via digital, eu já analiso todos os exames. Tem muitos pacientes que chegam na clínica com os exames todos prontos, porque mandou uma foto, já sabe que é suspeito. Chegou na clínica, passa pela minha dermato, ela confirma e a gente já opera no mesmo dia. Então tem que dar essa facilidade, essa agilidade. Não existe você hoje
15 dias para marcar uma consulta, marca a consulta, 15 dias para liberar uma biópsia, faz a biópsia, 10 dias para ser a biópsia, tem indicação de cirurgia, mais 10 dias para liberar a cirurgia, vamos agendar a cirurgia mais 10 dias, dá 60 dias para você tratar um câncer de pele. Então a gente trata tudo no mesmo dia, essa agilidade que é importante. Dr. Cristiano Barros de Sá, cirurgião plástico, diretor do Instituto do Câncer de Pele de Goiânia. Que bate-papo maravilhoso. Muito obrigada por ter vindo aqui. A gente conte conosco, né, para divulgar mais ainda o Nevo. Como o senhor falou, a ideia é ampliar, é aprimorar, melhorar, tentar fazer tudo ali num dia só, porque a gente sabe da dificuldade também de levar isso até o campo. E quando a gente fala de campo, né, não só do Centro-Oeste, mas, por exemplo, uma fazenda no norte do país, é mais difícil ainda no Nordeste. Então, parabéns, parabéns. Eu agradeço a vocês por abrirem essa oportunidade de falar sobre isso. Tirar um pouco do medo do câncer de pele, lembrar que a grande maioria é curável rapidamente, mas ao mesmo tempo passar para a população a gravidade dos casos de melanoma, né? Eu que agradeço a oportunidade para poder ajudar o produtor rural. Doutor Cristiano, obrigado, parabéns primeiro pela ideia. Segundo, pelo foco que o senhor está dando à ideia, né? E eu acho que eu posso aqui ter a humildade de agradecer em nome de todos os produtores rurais que, como nós falamos, às vezes são colocados como vilão. E parabéns pelos prêmios. Espero que possamos, né, a Nayara principalmente, possamos agora, quando sair o resultado, o senhor nos comunicar para que a gente possa divulgar esse prêmio, né? E conte tanto aqui com a gente, conte comigo como, né, advogado, como advogado na área ambiental, para divulgar o máximo que for possível que o senhor precisar, porque realmente é uma questão, acho que de humanidade e é louvável tudo isso que o senhor tem desenvolvendo. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigada. Essa foi mais uma edição do Pod Agro. Compartilhe com os amigos, com a família e até o próximo.